Fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal, trazendo tudo que o Cicinho, o pessoal do Jogo Aberto disseram do São Paulo, que jogou e se classificou ontem na Copa Sul-Americana e agora enfrenta o Boca Juniors na próxima fase da Copa Sul-Americana. E óbvio, quero que você deixe aí o seu comentário, o que você achou da partida e o que você acha desse confronto. Antes de mais nada, já sabe também, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo todos os dias para vocês curtirem aqui. Bora assistir o vídeo junto? No final, tu sabe, eu volto, a gente fala muito dessa boa classificação do São Paulo, já mirando Chapecoense e Boca Juniors. Créditos, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tudo bem, Dorival. Tudo bem, Dorival, Chapecoense, Campeonato Brasileiro, mas calma, tem que comemorar a classificação, Cicinho. O torcedor de São Paulo é muito presente, atuante e vinha sofrendo, sem resultados, com muitos empates, e agora o tricolor vence, convence e classifica. Exatamente, Renato. E dinheirinho, né? Dinheirinho. La Plata, entra um pouco de dinheiro também. E, Ronaldo, 42 mil pessoas, viu? 40 numa terça-feira, meu irmão. Só? Então, assim, então, a torcida do São Paulo dando um show e o time correspondendo. Caiu dentro do buraco, 50 mil. O time correspondendo dentro de campo. Quem? Ah, já caí nisso aí hoje. A cota de vocês já foi. A quinta série tá toda aqui presente. A cota já foi. Então, você viu como que silencia os eleitorados? Então, assim, ó. O Ronaldo, deixa ele comemorar. Faz tempo que não comemora. Hoje ele tem direito. Mas a inveja mata. A inveja mata. Então, vai invejar pra lá, porque daqui a pouco são vocês. Ô, Ronaldo, você já parou pra perceber quem que vai ligar pra Libertadores? Ô, São Paulo e Boca. São Paulo e Boca, o jogo da Sul-Americana. Um Boca e outro Banguela. É a verdadeira Libertadores. Então, eu vou contar a verdade. Ele falou que um é o Boca, o outro é o meia boca. Ele falou isso no grupo. Vou contar. O meia boca tá lá pro lado da... O meia boca tá lá pro lado da Argentina. Qual é o Banguela mesmo? Que aqui o tricolor ontem passou o carro. O tricolor passou o carro. Teve uma desatenção ali no 1-1 com 15 minutos. Mas o que chamou muita atenção do São Paulo foi o poder de reação. Coisa que o São Paulo não vinha tendo. E o Marcos Antônio jogando muita bola, o Danielzinho jogando muita bola. Abaixo no jogo ontem foi somente o Buta, o lateral direito. Quem? Mas Quem? O Buta. Não, o Buta, o Aurélio Buta, porque assim, ele jogou abaixo, ele jogou abaixo, a gente entende também porque é a questão da falta de ritmo de jogo, tudo, mas o Iago bem, Sabino, voltando era o Bolívar, bem, hein, velho? o Domingos jogando era o Bolívar, muita bola. Que eliminou então, o Grêmio da mas competição. o Bolívar, Adoro lembrar agora vai disso. ter jogo mesmo. O Bolívar, mas é o time que o São Paulo tinha que jogar É e o vencer. Bolívar, Então o São Paulo calma. venceu e convenceu os torcedores dando um show e o Ronaldo mordendo o cotovelo. 42 É isso aí, Ronaldão. Cicinho, não acabou ainda, você vai falar mais. Você deu a letra. Calma, tem tempo para esse jogo, mas o São Paulino já começa a projetar essa partida diante do sempre temido Boca Juniors. E o Dorival é treinador de mata-mata. Então, assim, o Dorival é experiente nisso daí e nós vamos, sem sombra de dúvida, fechar a boca do Boca. Que isso, Cici, respeite, Cici. Taca no Boca, taca lá e taca cá. Não faz isso Você vai não, ver, Cici. rapaz. Sul-Americano. Calma, Cicinho, não precisa ser tão rápido pra se manifestar. Ganhou do Bolívar 3-1 em casa, você tá empolgado assim, Não tem irmão? mais humildade aqui, não. Acabou a humildade Só também. falar que não é o mesmo Boca, mas também não é o mesmo São Paulo. Isso aí, calma. Não, mas é o mesmo Morumbi, vai ser É o mesmo decidido quê? aqui. É o mesmo Morumbi, é a mesma buraco novo torcida. lá. Vai ser decidido aqui. E não tem mais esse negócio. Que nem o Boca joga lá e faz o resultadinho, vem aqui e fica cozinhando galo e fazendo cera. Não tem mais cera, Ronaldo. O quê? Então isso favorece os times brasileiros. Você falou olhando Não pra tem mim, mais- mas tá olhando pra Renata negócio de cera, por causa do Matheus Cunha, o goleiro que faz cera? Não, Ele não. só tem pensa tudo. no Inter. Gente, ele E tem no uma Palmeiras obsessão também. com Não, o o Xixi Inter. tá falando aí, ó. O Inter é o objetivo número 1. Calma, já caiu da Copa do Brasil, já foi. Pênalti, achei até corajoso por parte do Caleri bater o pênalti, né? Porque ele tem um histórico que não é dos melhores em cobrança de pênalti, mas bateu muito bem e aí basicamente acabou o jogo, né? Quando o São Paulo fez 2-1, o Bolívar não tinha mais condição nem técnica e nem anímica de buscar uma reversão outra vez. Eu acho que mesmo se o pênalti não saísse nessa sequência aí, né, Day? É um São Paulo que tinha um volume de jogo, que dominava a partida, mesmo depois do empate. Foi como você falou, né? Não houve uma baixa, a gente não viu esse time também se abalar. Então o São Paulo buscaria esse resultado, né? A impressão que se tinha dentro do jogo
jogo é que estava controlado, de certa forma, né? E que o São Paulo buscaria esse resultado. E, de certa forma, desde o pré-jogo já estava posto, né? Que o São Paulo só poderia se complicar no aspecto mental, porque no aspecto técnico havia uma diferença, por mais... Achou o Recoleta, venceu fora de casa ontem, goleou o Boca e é o adversário do São Paulo agora nessa sequência de Sul-Americana. Como a gente vai ver aí na tela, ó, o confronto já definido, o Boca venceu os 2 confrontos contra o Recoleta 3-1 e 4-0 e agora enfrenta o São Paulo na sequência, que empatou na Bolívia e ontem venceu em casa 3-1. A gente tem Independente Santa Fé e River Plate, que enfrenta quem passar de Vasco e Olímpia, que já fizeram o seu primeiro jogo, empate aqui no Rio de Janeiro. Agora a decisão fica para o Paraguai. Independente Santa Fé e River Plate fazem a primeira partida ainda essa semana, né? O jogo que teve a data mudada por conta de terremoto na Colômbia. Vamos virar aí o chaveamento, turma, para ver como é que tá a sequência. Do outro lado, ó, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, o Galo levando para BH uma vantagem construída no interior paulista. Jogo que a turma vai acompanhar hoje aqui na tela da ESPN e também no Disney+. Santos e Macará, essa partida amanhã, outra atração por aqui. O Santos levando para o Equador uma vantagem de 2-1 no primeiro jogo. E temos Tigre e City Torque, o City Torque saindo na frente na primeira partida. E quem sair daí enfrenta Cienciano ou Botafogo. O Botafogo com a sua missão dificílima, já é pauta por aqui também, com o treinador demitido. A gente traz tudo para você. Agora a gente fala de São Paulo, Mendel Bidlovski chegando aqui com a gente com este dia seguinte à classificação. Seja bem-vindo, Mendel. Um beijo grande para você, amigo. Beijo, bom dia Gláucia, bom dia a todos, Mari, também Leonardo Dai, bem-vindo também ao nosso time. É isso, São Paulo depois dessa vitória, classificação na Sul-Americana, o São Paulo voltando a vencer depois de 6 jogos e também acabando de certa forma com essa sequência que vem com essa questão, né, dessa baixa no segundo tempo, permitido empates, derrotas também, o São Paulo voltando a vencer a primeira vitória do São Paulo depois da pausa na Copa do Mundo. Como vocês disseram, Dorival Júnior mexendo no time, o Arboleda sentiu a coxa, não começou como titular, também deixaram o time titular, não começaram jogando o Wendel e também o Lucas Ramon, o Pablo Maia, todos começaram no banco e aí começaram jogando o Sabino, também o Iago, o Danielzinho e o Buta, jogadores que entraram no time titular do São Paulo. 42 mil torcedores do São Paulo comemoraram essa vitória contra o Bolívar, classificação e agora enfrentando o Boca Juniors nas quartas de final. O Caleri conhece bem o Boca Juniors, também a gente vai ouvir ele falando sobre isso. O Sabino, né, que começou como titular, participou do lance no pênalti no gol do Caleri, ele participou do lance que originou o pênalti, também fazendo o gol dele. Danielzinho também, outra novidade, participou do gol do Luciano. Vamos ouvir então, falando o técnico Dorival Júnior, o Sabino e o Caleri, que conhece bem o Boca Juniors. É jogo bem especial para mim, eu vou voltar à Bombonera depois de, acho que 11 anos ou 10 anos. E vai ser jogo bem especial. Acho que toda a minha família vai estar lá, tenho muitos amigos que seguramente já devem estar mandando mensagem. Sabemos que é jogo bem difícil, eles têm muito bom time, com grande treinador e a gente vai fazer de tudo para conseguir a classificação. Nós também sentimos muito por essa sequência negativa, né? Quero até aproveitar e já esse gol para minha filha, que toda vez que eu chegava na estreia, toda vez que eu chego no jogo, do jogo ela pergunta: papai, o São Paulo ganhou? E estava há algum tempo, não, papai, São Paulo empatou, então hoje eu vou chegar, amanhã que ela já está dormindo já para a escola, então amanhã eu vou falar: São Paulo ganhou e o papai fez gol, então eu quero desejar esse gol para ela e queremos sair dessa, e vamos sair dessa juntos. Foi um jogo importante, mas foi apenas uma partida, nós temos que ter essa consciência, a nossa situação no Campeonato Brasileiro ainda ela é problemática, nós temos que, estamos muito conscientes que o esforço de hoje foi importante. O que eu quero é que a equipe continue se entregando como tem feito, buscando um entendimento daquilo que está sendo solicitado, pedido. Eu confio que estejamos aí no caminho e, de repente, buscando aí uma melhor condição num curto espaço. Tá certo, como disse aí o Dorival Júnior, a situação no Campeonato Brasileiro é problemática. O São Paulo só enfrenta o Boca nas quartas em setembro. Domingo tem a Chapecoense. São Paulo é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro. Não vence na competição há 16 jogos. A última vitória foi em abril com o Roger Machado como técnico. E agora domingo tem a Chapecoense.
essa partida que é para a torcida uma partida fundamental. A gente vai ouvir agora os torcedores do São Paulo falando sobre esse jogo de domingo, o quanto é importante esse jogo contra a Chapecoense nessa retomada do São Paulo. Vamos ouvir os torcedores. Glaucio, deu para ouvir bem aí, né? Domingo é obrigação, São Paulo tentando essa retomada também no Campeonato Brasileiro. Jogo contra a Chapecoense, fundamental nesse momento do São Paulo, Glaucio. Não tem respiro, Mendel Bidlovski. A turma falou classificação, desempenhamos, jogamos bem, avança na Sul-Americana, porém, já tem a cobrança, já tem a pressão para esse Campeonato Brasileiro, não para. Um beijo, Mendel. Obrigada, amigo. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, acompanhando também este dia seguinte do São Paulo. Meus amigos, o São Paulo jogou e venceu bem. Não foi fácil, mas venceu bem o Bolívar ontem lá no Morumbi. Um bom público, excelente público. Mais de 40 mil torcedores, 42 mil e alguma coisa, acompanharam a vitória do São Paulo, que passou novamente pelo drama de tomar gol na volta do segundo tempo. Pelo menos não foi tanto na voltinha assim, né? O torcedor, eu particularmente estava assistindo o jogo e aí pô, o tempo foi passando, falei, pô, esse jogo aqui tá tranquilo, o tempo tá passando, o segundo tempo tá passando, não tá dando nada, o cara vai lá e acha aquele pombo sem asa. Dessa vez o Rafael não teve culpa. Mas o São Paulo acho que não sentiu o gol. Acho que até precisou do gol para acordar. O São Paulo estava meio em banho-maria. Depois do gol, o São Paulo voltou a pressionar e conseguiu o resultado. Acho que se não tivesse saído o gol de pênalti, o São Paulo teria feito outro gol. O São Paulo tinha acordado, mas foi muito bom. A atuação do São Paulo não foi uma atuação brilhante. O São Paulo não criou tantas oportunidades assim. O São Paulo não amassou o Bolívar, mas criou para vencer e venceu. Isso é o importante, porque o São Paulo agora vai com energias e principalmente confiança renovada para enfrentar a Chapecoense. O São Paulo que ainda precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, a sequência do São Paulo é Chapecoense, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Se eu não me engano, é isso. E o São Paulo precisa recuperar os pontos que deixou no Morumbi, né? O certo era um vitória no Morumbi e talvez buscar um empate lá em Chapecó. Mas o São Paulo não conseguiu. Empatou no Morumbi contra o Curitiba e agora precisa dessa vitória lá contra a Chapecoense, que é a lanterna do campeonato. Até complicou o Bahia, né? Ficou 3-3, se eu não me engano, o último jogo da Chapecoense contra o Bahia agora no final de semana passado. Enfim, um bom jogo do São Paulo em questões de marcação. Gostei muito do Domingos Duarte, mais uma vez, uma grande partida do Domingos Duarte. O Nilton, quem é meu inscrito aqui há mais tempo, sabe, eu não vou falar que eu duvidei, mas eu sempre tive o pé atrás com a contratação do Nilton. Sim, nunca achei ele um jogador brilhante, mas ele vem fazendo uma função muito importante, dando uma sustentação muito importante. E se o Pablo Maia não abrir o olho, o Pablo Maia vai acabar perdendo a posição pro Nilton, porque ele é um cara muito alto, então ajuda na bola aérea do São Paulo, defensiva e ofensiva. Ele é um cara muito rápido. Ele é muito rápido. A gente viu o São Paulo tomando meio que contra-ataques, ou o Bolívar ontem em transições rápidas. Cara, o São Paulo contra-atacava, o Nilton voltava muito rápido. A passada larga, ele corria, estava em todos os lugares do campo. Além de ajudar também na saída de bola. A gente sabe que a saída de bola do Pablo Maia é uma aberração. O Pablo Maia, ele marca bem, tem um bom chute de fora da área, mas a saída de bola dele não é lá a grande qualidade dele. Pra mim, cá entre nós, eu acho que esse é o principal motivo do Pablo Maia nunca ter vingado na Europa, ou ido pra Europa. A Europa não gosta de volantes que não saibam jogar pra frente. O Nilton não é um primor, mas ele arrisca mais, ele tende a ajudar mais essa bola chegar ao Marcos Antônio, chegar ao Arthur. Ele fez ontem alguns lançamentos por cima, bola por cima, indo principalmente pro lado direito ali com o Arthur e o Buta. Ele fez alguns lançamentos, fez algumas inversões, coisa que o Pablo Maia não faz. Então, se o Pablo Maia não abrir o olho, para mim, o Pablo Maia acaba, ou pode acabar perdendo a vaga de titular ali no meio de campo, como esse cara cão de guarda no meio de campo do São Paulo.
O Iago, pra mim, o primeiro tempo do Iago foi muito bom mesmo o primeiro tempo do Iago. O segundo não apareceu tanto, mas gostei muito do primeiro tempo do Iago. O Marcos Antônio, como sempre, é o cara mais lustro ali naquele meio de campo do São Paulo. E o Danielzinho voltando a jogar bem, né? A assistência do Danielzinho no primeiro gol. Deu algumas vaciladas ali no início do segundo tempo, errando alguns passes, mas depois conseguiu voltar a concentração e não fez assim, um jogo horrível, um jogo horroroso. Fez um jogo na média, acho até que melhor do que alguns outros jogadores. O Luciano voltando a marcar, o Caleri voltando a marcar. Ontem a gente viu o Dorival falando assim, o Marcos Antônio não tem a obrigação de jogar pela esquerda. O Marcos Antônio vive pela esquerda, então o Dorival não engana ninguém. O Luciano não tem obrigação de armador. A gente vê o Luciano voltando para armar jogo várias vezes e quase toda vez que ele volta, a jogada não rende. Mas quando ele tá lá dentro da área, ao lado do Caleri, é problema em dobro para a defesa adversária. Por isso que eu sou tão contra esse sistema de deixar o Luciano como armador, como 10, ou que não seja ao lado do Caleri, porque é uma coisa você ter só o Caleri lá para infernizar a zaga adversária. Outra coisa é você ter Luciano e Caleri para infernizar a zaga adversária. Então, o Dorival ontem, algumas respostas dele não me agradou. Ontem também, os caras que entraram, o André Silva entrou muito mal. Puta que pariu. O André Silva, acho que das 3 primeiras bolas dele, ele caiu nas 3, cara. Inacreditável. O Vitor Sá ontem também pisou na bola. São Paulo tem um sério problema de reposição, né? Então, se esses caras continuarem entrando assim, não sei não se os meninos, o Gustavo Santana, Rian Francisco, dentre outros, não vão começar a ter mais oportunidades. Eu acho que ontem não entraram a garotada por conta do jogo, um jogo, né, de Libertadores e tal, meio tenso. Mas se esses caras não começarem a se coçar, a molecada da base vai ganhar oportunidades. O Dorival ontem também disse que o Cauli tá treinando bem e deve ganhar oportunidades. Eu até acho que o Cauli, da última vez que entrou, não entrou mal, deu uma dinâmica. Eu não vou falar que eu sou fã do Cauli, mas eu ainda tenho um resto de esperança no Cauli. Não acho ele um jogador horrível, não acho ele um bagre, acho ele um cara que precisa de tempo de adaptação. E, enfim, vamos esperar. Bom jogo, São Paulo agora enfrenta o Boca Juniors da Argentina. Primeiro jogo lá na Bombonera, ou talvez não, o gramado lá tá passando por reformas. Segundo jogo no Morumbi. Se inscreve no canal, dá essa força pra nós aí. Acabamos de completar 30 mil inscritos, agradeço a vocês aí. Vamos na busca dos 40. Tamo junto, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.